Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Eu vou. Oi, Cláudia, tudo bem? Você consegue me ouvir bem? Malu, eu vou chamar você, só um minutinho. Ou se você quiser entrar. Visualizar. Tá entrando aqui, a Malu. Faz tempo que a gente não se encontra, até estou aprendendo de novo como chamar o convite. Oi, Malu, tudo bem? Oi, Thalita, tudo bom? E você? Tudo certo. Estava comentando com o pessoal, faz tanto tempo que eu não faço a live que eu estava redescobrindo aqui como fazia para aceitar o convite. Não, eu fui super na sorte, assim, falei, bom, vou tentar, não vi aquele tutorial que você mandou, falei, vou intuitivamente. Acho que funciona mais, né? Tem mais emoção também. Aí é bom, essa é a surpresa, né? Do encontro. Pois é. Isso, é tipo, é surpresa do encontro presencial, né? Oi, esbarrei com você. Gente, boa noite para vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente nessa live, nessa conversa. Eu estou aqui hoje com a Malu Rangel e a gente vai conversar sobre o romance Leite Derramado. E para quem está chegando, deixa eu comentar um pouquinho o que é essa ideia do Letradas e Confinadas, né? A gente começou a fazer o Letradas e Confinadas em maio do ano passado. É uma iniciativa de 3 amigas que estudam, né, literatura, que sou eu, Thalita Mochiuti, a Cláudia Vasconcelos, que está aqui com a gente nos comentários, e também a Lívia Bueloni. Aí a gente começou como um papo de literatura entre o que a gente estava lendo, e aí depois a gente começou a convidar colegas que também estudam literatura, e assim a gente compartilhar um pouco dos estudos da área, né? De literatura, e aí a gente já tem acho que mais de 20 encontros, que vocês encontram aqui no IGTV e também no YouTube. Então, bem-vindos para quem está chegando agora. E aí, eu quero dar boa noite para a Malu e agradecer por ela ter aceito esse convite. Obrigada, Malu. E obrigada, Thalita, eu que agradeço vocês, eu super acompanho o canal, as discussões e é muito bacana conseguir conversar sobre o nosso trabalho, porque o trabalho de tese às vezes é super solitário, né? Então a gente vai escrevendo, troca pouco, e aí essas oportunidades de falar são ótimas. Até É para verdade. repensar, nesse período, nessa semana que eu fiquei relendo a tese, estudando, eu repensei várias coisas, já anotei, já mudei, então foi ótimo. Legal. A Malu, para quem não sabe, ela é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP. E o que a gente vai conversar hoje é um pouco do que ela revisitou, como ela acabou de dizer, da tese dela, que vocês encontram no Teses USP. E o título da tese é Peso Flutuante de uma Fala, o Brasil narrado em Leite Derramado de Chico Buarque. E aí, para a gente começar o papo, Malu, acho que muita gente talvez já tenha lido o romance, mas se você puder começar contando, dando uma sinopse da história, né, do romance. Falo sim. Eu vou acompanhando, enquanto eu vou falando, eu separei alguns trechinhos aqui do livro e da tese para a gente ir um pouquinho pontuando a conversa, porque o romance, acho que o grande interesse dele é justamente esse vai e vem da narrativa, né? E como é que isso é apresentado e como é que o personagem vai sendo apresentado para a gente ao longo do livro. Então a história, o tema central da história é justamente o Eulálio de Assunção, que é o protagonista narrador, e vai contando para a gente as memórias dele de um leito de hospital. Então ele está no hospital público, no contemporâneo do Brasil, né? O livro foi publicado em 2009, como você falou, e o Eulálio é um velho centenário de uma família tradicional brasileira, e aí ele vai misturando a história da família dele, a história dele, dos amores dele, de tudo que aconteceu com essa família desde a chegada da família no Brasil. Então, como é uma família tradicional, ele conta que ele tem ancestrais que vieram com a corte portuguesa, barões do império, primeiros ministros na república, e até o que acontece com ele nesse momento em que ele está lá no hospital falando com as paredes. Então é mais ou menos esse é o lugar da onde a gente vai conhecer o Eulálio. Aí acho que só para a gente situar,
que o Eulálio é Eulália Assunção. Então a gente conta, quando lê essa narrativa, a gente conhece a história dessa família, né? Da família Assunção. E aí acho que se você puder contar um pouco agora, assim, em linhas gerais, sobre o seu estudo, sobre a sua tese. E talvez assim, se você puder contar para a gente um pouco assim, por que estudar esse romance, né? E qual o seu foco de estudo? Porque um livro, um romance permite várias entradas, né? O que você estava interessada em estudar. Tá, então, acho que eu vou começar pela segunda pergunta. Por que que eu estudei o Leite Derramado? Porque ela fala bastante, assim, do percurso dessa tese. Quando eu comecei, na verdade, a estudar o Chico Buarque no mestrado, que eu fiz um mestrado sobre as canções do Chico, alguns discos e a relação entre esses discos e a recepção crítica do Chico Buarque. Então, como é que ele se colocava ali como artista em alguns momentos da carreira dele. E aí, quando eu cheguei no doutorado, eu quis continuar estudando Chico. E já tinha lido os romances, gostava dos romances, e quando eu li o Leite Derramado, eu achei aquele romance muito forte, porque ele mostrava, mais do que a história do Eulálio, de Assunção e dessa família tradicional brasileira, a história do Brasil. Então, o que me veio à mente a primeira vez que eu li foi isso. Nossa, esse livro fala muito sobre o Brasil. E como ele fala sobre o Brasil, de que maneiras esse personagem, a construção desse romance, vai trazendo pistas sobre esse nosso lugar contemporâneo, né? Então foi daí que eu parti, foi essa indagação que eu parti. E aí, a partir disso, eu fui tentando entrar no discurso desse personagem e ir achando as linhas narrativas, que num primeiro momento elas parecem todas desencontradas, parece que ele é um ancião maluco, né, que vai dizendo coisas desconexas. E não, quando você lê e lê de novo e lê com calma, você vai entendendo que ali tem uma narrativa formativa, não só daquela família, Assumpção, como ele fala, né, com esse P mudo, que diz muito sobre esse lugar, essa posição de classe desse narrador, mas também sobre essa trajetória da formação brasileira, né, na verdade da deformação brasileira. Então eu fui ali tentando decalcar um pouquinho na fala do personagem o que isso trazia para a gente. E aí eu fui chegando em 3 eixos, que na verdade foram os eixos que dividiram aí a tese, né? Quem fala, que era justamente entender esse protagonista, entender esse lugar de fala desse protagonista, que é o contrário do que dizem do que a gente entende como lugar de fala atualmente em outro contexto, né? O lugar de classe desse protagonista posição ficaria social, né? De qual posição social? A posição de classe desse protagonista. O que é calado, porque o Eulálio ele vai conversando, falando, revirando as memórias e sempre tem pessoas que murmuram ao lado dele ali naquela enfermaria de hospital público. E o que é exatamente esse leite derramado, do que o romance fala, que passa, lógico, por essa genealogia do Eulálio, passa pela história do Brasil e passa também por um eixo importante que liga essa narrativa, que é essa relação amorosa entre o protagonista e a Matilde, que é quase uma outra protagonista, né? E aí, ao longo da tese, eu fui entendendo, na verdade, então, que a gente tinha 3 protagonistas principais. O primeiro não era o Eulálio, embora ele seja o mais evidente. O primeiro é o Brasil, sem dúvida. O segundo, claro, é o narrador. A terceira é a Matilde. E o que é esse leite derramado, que na verdade é a relação entre essas 3 instâncias, que dizem mais entre elas do que só esse lugar que elas estão ocupando aí no romance, né? Elas dizem sobre a gente, sobre a nossa formação e sobre o nosso hoje. Então, a tese ela vai caminhando nesse percurso assim, de entendimento. Nesses 3 eixos. E aí, Malu, se você puder comentar um pouco, quem é então, desse primeiro eixo que você estudou, né, o quem fala, quem é o Eulálio e quem é esse narrador, que talvez explicar um pouco para as pessoas que é isso. O narrador é quem conta a história, e quem é que está contando essa história, né? De qual posição social e que marcas você encontrou dessa posição social na linguagem, no vocabulário que ele usa? Conto.
Para isso, eu acho que é mais interessante que a gente, que eu fale um pouco, que eu leia um trechinho do romance para a gente sentir como é que o Chico Buarque vai construindo esse narrador, né? Deixa eu até pegar aqui, porque o Chico ele é muito hábil nas palavras, não só nas canções, mas nos romances. E a forma, inclusive, né, depois a gente pode falar um pouco como ele constrói as canções e os romances, são bem diferentes e são bem específicas. Uhum. Então, vou mostrar um pouquinho do Eulálio, como é que o Chico descreve, né? Como ele se apresenta, como esse personagem cresce no romance que o Chico constrói. Quando eu morrer, meu chalé cairá comigo, para dar lugar a mais um edifício de apartamentos. Terá sido a última casa de Copacabana, que então se igualará à ilha de Manhattan, apinhada de arranha-céus. Mas antes disso, Copacabana se assemelhará a Chicago, com policiais e gangsters trocando tiros pelas ruas, e ainda assim dormirei de portas abertas. Pouco importa que entrem meliantes pela minha casa, e mendigos e aleijados e leprosos, e drogados e malucos, contanto que me deixem dormir até mais tarde. E aí, se apresentando dessa maneira, ele logo se coloca nesse cotidiano do hospital. Porque todo dia é isso, acordo com o sol na cara, a televisão aos berros e já compreendi que não estou em Copacabana. Foi-se o chalé há mais de meio século. Estou nesse hospital infecto e aí não vai intenção de ofender os presentes. Não sei quem são vocês, não conheço seus nomes, mal posso virar o pescoço para ver que cara tem. Ouço suas vozes e posso deduzir que são pessoas do povo, sem grandes luzes, mas minha linhagem não me faz melhor que ninguém. Aqui não gozo privilégios, grito de dor e não me dão meus opiáceos. Dormimos todos em camas rangedoras. Seria até cômico eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês que tive berço. Então, esse é o Eulálio que se apresenta para a gente. E aí, eu acho que desse trechinho, a gente pode retirar questões importantes, né, para conseguir delinear quem é esse personagem. É um personagem que não tem papas na língua, por assim dizer, então ele não se incomoda em se dirigir aos outros e expor os seus preconceitos, expor a sua maneira rude de dizer, e em todo momento se coloca à distância daqueles que estão ali com ele, né? Não sabe quem eles são, mas também pouco importa, porque ele morou num casarão de Copacabana, ele teve berço. E os que estão lá, embora estejam do lado dele, não interessam. Ele vai continuar falando por cima disso, e mesmo com todo esse incômodo que às vezes aparece, ele continua ali nas suas memórias. E essas memórias, elas vão ao longo do romance de uma maneira quase contínua, trazendo uma espécie de decadência, né? Então elas começam com Eulálio falando dos antepassados que faziam parte de um poder mais próximo ali da esfera política e econômica e que vai se afastando, se afastando, se afastando, até que ele vai morar na periferia com a filha e acaba nesse hospital sem nenhum outro direito, assim como os que estão do lado dele. Mas, ao mesmo tempo, essa dimensão da decadência também vai se mostrando como, na verdade, ao mesmo tempo que esse lastro, ele vai vivenciando outras formas, né, como esse poder mudou de mãos. E isso aparece mais claramente no final do romance, quando o tataraneto dele, que também se chama Eulálio, é um traficante de drogas. Então a gente vai entendendo esse Eulálio, que vai aparecendo para a gente com esse discurso mal educado, embora ele seja uma pessoa da classe dos bens educados, então também esse poderio da elite aí de poder falar do jeito que quer, quando quer, e por cima de todos, vivenciando essa diferença, esses diferentes poderes, né?
e não sabendo lidar com eles. E que é interessante, né, Malu, é que o Eulálio tem 100 anos e está numa cama de hospital pública, né? E aí quando ele está contando essas histórias, então esse tempo presente, né? Dessa decadência dele já está no fim da sua vida, né? Digamos, quase moribundo, que não para de falar, de delirar, e para quem ele está falando tudo isso, né? Ali naquele hospital. E tem também e aí tem essa questão então do presente e do passado, nisso que você mostrou, né? Eu tive berço e agora eu estou na merda, digamos assim, né? Que ele fala e aí no sentido duplo fisiológico, né? Digamos assim, e dessa decadência. E ao mesmo tempo também mostra, né, pra gente, só esse trecho que você selecionou também, essa questão também temporal, né, do chalé de Copacabana e o que é agora esse lugar, esse espaço, né, a questão espacial também, né. É interessante de perceber essa sobreposição, né, de passado, presente, a questão espacial, e também essa questão, para quem ele, e a voz dele, do lugar da elite, uma elite decadente, né. Eu achei interessante esse trecho que você selecionou por isso, porque já mostra bastante essas marcas, né, desse narrador, do Eulálio, do protagonista. E ao mesmo tempo, isso que você falou, né, o romance gira, que você estudou da formação, um arco grande temporal, né, que desde os seus antepassados, que tinham a ver com o período do Brasil Império, né, e depois a Primeira República, digamos assim, até o Brasil contemporâneo e essa questão do tráfico de drogas, né? Então, numa mercadoria que era... o avô era fazendeiro, não é? Também tem uma coisa do café. Tem, a mãe é de uma família de terras, né? A mãe é de Minas e tem assim, então ela tem esse lastro do poder e do dinheiro que vem da terra, né? Das grandes propriedades. E a família do pai é a família da mercadoria, do comércio, né? Do comércio que é desde escravo, passa pelos escravos, depois pelas armas, porque o pai do Eulálio, ele tem uma empresa que vende armas, ele compra da Europa e vende armas aqui por preços menores, assim, ele tem uma empresa que faz esse serviço de contrabando, por assim dizer, e o Eulálio, que não trabalha, que já é um herdeiro, vive de renda e vive de abrir, das portas sempre estarem abertas, né? Então, o Chico, ele coloca, é muito interessante o Leite Derramado, porque ele tem muitas sobreposições e muitas manutenções também, e muitas mudanças, né? Então, é isso que você falou. O nome Eulálio, por exemplo, ele é um nome que vai atravessando a família. Então, ele é o nome do bisavô do Eulálio, o nome do próprio narrador, o nome do neto, que é um neto, que é o único momento, inclusive, da narrativa que o Eulálio perde o fio da memória, se enrola, porque ele é um neto que se envolve com a luta armada. Então, ele sai dessa linhagem da família para justamente tentar, ali em 64, nos anos 60, partir para um outro lugar, né? Aí sim partir para uma outra esperança de romper nação. Um pouco com a sua própria classe também, né? Romper completamente com a classe. E o Eulálio, o Eulalinho, que é o tataraneto, que aí sim é um traficante de drogas. E aí tem toda uma questão do contemporâneo, porque ele é um traficante de drogas, um cara que namora uma menina oriental e que está totalmente dentro desse mundo virtual e da mercadoria, que ao mesmo tempo banca o avô, a quem o avô recorre. Então, tem essa manutenção, tem essa tentativa de manutenção pelo discurso, e tem também essa mudança no jogo de poderes, e no lugar, né, tanto geográfico, porque o Eulálio, como você falou, sai de um casarão em Copacabana até chegar na periferia da cidade, bem bancarrota blues, assim, né, a fazenda já foi vendida a qualquer preço, ele já não tem mais dinheiro, e isso vai mudando, né? Então, mantém e muda.
Se você puder comentar também, que eu achei interessante, você falou do espaço geográfico, e tem uma passagem no livro que ele conta dos parentes, né, dos antepassados que servem de nome para ruas, né, os logradouros, assim. E aí também um pouco a partir desses nomes, também tem essa reflexão da decadência da família, né? Exatamente. Esse é uma das tantas brincadeiras que o Chico vai jogando no meio da narrativa, né? Porque tem isso é mais evidente, né? O modo como o Eulálio e a filha vão se afastando do centro até chegar na periferia. E aí, no meio disso, ele conta, assim, um pouco, dentre as falas aleatórias, né, no hospital, que justamente isso, a família, tinha nomes de rua, que eram nomes de ruas do centro da cidade, aí depois vai para um bairro um pouco mais afastado, até chegar numa rua, uma viela da periferia com o nome dos Assunção, né? Então isso já mostra também como isso vai rodando aí, no que significa para aqueles que acham que isso é um poder, né? Que isso é formativo e tal, e que esses são os vencedores, né? Uhum. E acho que para a gente ainda falar do narrador, antes de entrar na outra parte do quem é calado, muita gente falou que o Eulálio seria uma espécie esse narrador, né, do Chico Buarque de Leite Derramado, seria uma espécie de narrador de Brás Cubas, porque também um pouco essa proximidade com a morte. Alguns leem como seria uma espécie de paródia da ironia machadiana, mas aí você tem uma outra leitura, né? Se você pudesse comentar um pouquinho sobre essas heranças ou essas diferenças e semelhanças do narrador machadiano. Sim, eu acho que, assim, sem dúvida, a aproximação do Eulálio com os narradores machadianos é propositalmente, até por conta da construção que o Chico Buarque faz, imediata, né? Tem a aproximação com o Bentinho, especialmente, por conta da relação do Eulálio com a Matilde e do Bentinho com a Capitu, eles formam pares ali que vão dialogando mesmo, em vários níveis, de novo, né? No nível de um homem branco que se vê como aristocrata, embora, né, não exista uma aristocracia no Brasil, mas é importante, né, que esse homem se sinta um aristocrata frente ao que a aristocracia representa na Europa, que se apaixona por uma mulher de classe mais baixa, mestiça, no caso da Matilde Negra. E então essa relação se dá ali como em paralelo, né? Inclusive o Chico faz mais uma brincadeira, ele recria ele quase que propositalmente refaz uma cena do Dom Casmurro, de quando o Bentinho, uma cena famosa, quando a Capitu está escrevendo o nome deles no muro, ele chega perto, o Bentinho chega perto dela, eles quase se beijam, e essa cena reaparece no Leite Derramado, já com um grau maior de violência explícita na cena. Então, nessa cena, o Eulálio coloca a Matilde contra a parede e tal, e aí tem essa relação de amor, preconceito e posse mesmo, né, que já aparece ali no Dom Casmurro, inclusive por conta desse lugar do qual o Bentinho fala, do qual ele constrói esse discurso, né, que por tanto tempo a gente fica ali ainda se perguntando se traiu ou não traiu, acreditando, né, nesse discurso que é propriedade do Bentinho, né. Então, o Eulálio, de maneira direta, ele recria isso, ele repõe isso no cotidiano com a Matilde. Só que, e também carrega isso que você falou do Brás Cubas, né? Carrega esse lugar de classe, essa respeitabilidade que o Brás Cubas também apresenta para o leitor e se coloca como um narrador confiável para aquele leitor, né? Justamente por essa posição de classe. O Eulálio, ele tenta fazer isso. Só que aí, da mesma maneira que o Machado constrói esses narradores com ironia e coloca a ironia na voz desses narradores, propositalmente, o Chico no Eulálio coloca o deboche, né? Então, tanto o Eulálio às vezes debocha de si mesmo, como também o próprio jeito ali como as falas do narrador vão sendo construídas, mostram pra gente que não dá mais certo. Esse narrador do século XIX já
não cabe mais nesse poderio que o Eulálio tenta colocar. Eu até separei aqui um trecho do Brás Cubas, né, em que ele diz assim, né, ele fala da expressão geral do meio doméstico, e que ele odeia a vulgaridade de caracteres, isso é uma citação do romance, né, na voz do narrador. O amor das aparências rutilantes, a frouxidão da vontade, o domínio do capricho. Ele se define assim. Então ele se vê assim. O Eulálio não, ele não consegue ter essa distância e se mostrar ironicamente como um grande representante da elite que está aí mesmo para, né, destruir, para humilhar. Não, ele só vai falando e só vai debochando e isso fica frouxo. Até o fato do destino das duas personagens femininas, né, da Capitu, ela no final do romance ser exilada e acabar morrendo, e isso aparecer ali no romance, no Leite Derramado não acontece com a Matilde. A Matilde, ela na verdade nem existe no romance, né? Ela é mais uma lembrança, ela é mais um sonho do narrador do que, de fato, uma existência. Né? Ela desaparece pelas páginas. E isso, de alguma forma, pode indicar um certo grau de liberdade dessa personagem, né? Que não consegue ser presa por esse discurso do Eulálio. Uhum. E aí, aproveitando que a gente falou, né, da Matilde, que não tem essa materialidade, digamos assim, né, que faz parte desse delírio, mas, né, que a gente, dessa questão da existência que você falou que é diferente, acho que a gente podia pensar um pouco agora na segunda parte, do quem é calado, que você diz, até eu anotei aqui, né, que são pessoas, né, que aparecem, que são caladas e que estão a todo momento, mas ao mesmo tempo estão presentes no romance. Só que aí tem essa questão também que é quem está falando, de qual ponto de vista, como que essas pessoas aparecem, né? Elas têm vozes, não têm? Ou como aparecem as vozes? E o que ela diz sobre, dentro dessa formação, né? Que você está olhando, que diz sobre a formação do Brasil, sobre essa questão da história do Brasil. Tá. Então, essa parte do Quem é Calado, ela foi uma parte muito difícil de construir, na verdade, né? Porque o romance, ele não entrega pra gente, não entrega quem são essas pessoas, propositalmente. Então, eu acho que... Desculpa, a gente está chegando um monte de mensagem. O que eu acho é que a grande pergunta que você faz, né? Quem são essas pessoas que são caladas? Elas são essas pessoas que no romance, e de certa forma, ainda aqui fora no nosso cotidiano, elas estão entre esse eco do mando patriarcalista que aparece na voz do Eulálio o tempo todo e totalmente jogadas nesse mundo do consumo sem fronteiras. Né? Elas mesmas são mercadorias que vão ali tentando rodar e aparecem justamente como representantes de um trabalho completamente alienado, né? Então, quem é calado, na verdade, a gente não sabe. A gente sabe quem são os trabalhadores sem rosto, que são enxergados, entre muitas aspas, por esse narrador. É sempre Né? a Então, partir da visão do Eulálio, né? E eu acho que isso que é o interessante, que o que o Chico consegue construir, né? Que existe essa voz da elite que está moribunda, que morre no final do romance, então, de certa forma, ela desaparece, mas enquanto ela está lá e ela acompanha a gente durante a leitura com muita firmeza, né? Como a gente... não acho que hoje em dia existam leitores que acreditem no Eulálio, né? O romance nem é construído para isso, né? Esse tom de piada é muito forte, né? Muito modernista nesse sentido. Então a crítica já está lá colocada. Mas é interessante que essa voz ela pese tanto, ou ela flutue tanto, que ela faça com que a gente não consiga, de fato, ver as pessoas que estão ali ao redor dele
não conseguir entender aquelas pessoas que estão ali no hospital trabalhando, então elas trabalham e não olham os doentes, elas lidam com ele como se fosse qualquer corpo, jogam, enfiam no elevador, machucam, não tem o mínimo cuidado, o mínimo respeito também. Então essa vira quase que um precipício entre esses dois lugares, né? Um precipício que justamente impede a gente de avançar. Então, eu acho que um pouco o que é colocado ali atrás pelo Caio Prado Júnior, né? O que não tomou forma, né? No modo como a gente não organizou a nossa sociedade, a força de trabalho na sociedade brasileira. O que não tomou forma está ali ainda. Só que não é só que isso não tomou forma, né? Isso se desvirtuou completamente e entrou já na forma ali do consumo, da televisão, da exposição, né? Dessa exposição no celular, enfim, desse mundo já violento de mercadoria que ultrapassou qualquer tipo de lastro, de barreira, né? Não tem mais barreira para isso. A gente escoa, é o leite derramado completo, assim, né? E Malu, eu não sei se para você está aparecendo os comentários das pessoas. Para mim não aparece. Então, se Eu você não tô, deu não, uma eu tô vendo as travadinha pessoas. aqui, só quando as pessoas entram, agora para mim deu uma travada os comentários. Caso você consiga ler alguma coisa, se alguém escrever, fica à vontade para perguntar, porque eu não Olha consigo. só, tem muitos comentários, eu também não tinha visto, desculpa, gente. Vocês estão me vendo agora? Deixa eu ver aqui. A mais adiante, a Malu poderia relacionar o compositor com o escritor, tá? Tá? A gente vai. Daqui a pouco a gente É um já fala. narrador é um narrador não confiável. O Brasil do Chico é próximo do Brasil do Sérgio Buarque? Olha só, perguntas difíceis da Cláudia. Daqui a pouco, daqui a pouco. Quem são os romancistas que formam o Chico, brasileiros ou estrangeiros? Tá? E acho que, por enquanto, São essas. só A gente são volta. essas. Eu vou colocar essas questões de vocês. Obrigada, Malu, por ler. Só para a Imagina. gente não perder o fio, a gente acrescenta daqui a pouquinho. Isso que você estava Eu acho que falando dos nomes, né, quem é calado, tem uma parte na sua tese que eu acho muito interessante, que você fala são pessoas que são subtraídas de nome, função e voz. E aí, dentro dessa análise que você falou do mundo do trabalho, né, que essa questão do Brasil que não se formou dessa classe, né, também podemos dizer assim, que é um trabalho sem sujeito reconhecido, e da precarização e da opressão e da violência, né? E tem um trecho que se você quiser comentar, que eu achei interessante que você compare em relação ao Estorvo, que também é um romance do Chico, e que você fala um pouco que é isso, é uma classe que não tem rosto, né, não tem voz, não é um sujeito reconhecido, e você também nota uma certa paralisia, né, da ação, assim, e aí você até cita um episódio do Eulálio com a polícia, se você puder comentar um pouquinho nesse sentido, só para ilustrar um pouco do que você já contou. sim, que bom, eu ia justamente propor isso, assim, que eu acho que para o Chico chegar no Leite Derramado, né, comparando com esses romances anteriores, justamente, especificamente, né, acho que nessa relação que existe entre esses narradores, né, quem são esses narradores, principalmente acho que o Estorvo, porque o Estorvo é de 91, o Benjamin, que é o seguinte, é de 95, eu vou deixar o Budapeste, porque eu acho que aí ele fala de outras questões, para passar para o Leite Derramado em 2009. Especificamente entre o Estorvo e o Leite Derramado, tem algumas semelhanças entre esses narradores, embora eles sejam bem diferentes, né? Mas tem algumas semelhanças especificamente, eu acho, na minha leitura, no modo como eles justamente veem essas pessoas que não são da mesma classe que eles, né? Embora o Eulálio e o narrador do Estorvo não sejam representantes
desse mesmo lugar social, eles são representantes de uma elite que, frente a esse mar de trabalhadores, se diferencia. Né? E acho que o Chico, com muito brilhantismo, ele deixa isso muito evidente nos romances, né? Esse incômodo e essa falta de empatia e de olhar mesmo, né? De perceber. De Então, reconhecimento. de reconhecer, exato, que é justamente o reconhecimento que, falando do Sérgio Buarque e, né, o Francisco de Oliveira retoma isso com muito didatismo, que é um reconhecimento que foi quebrado, né, que a burguesia e a elite poderiam ter se unido e feito essa revolução, né, poderiam ter justamente se visto como donas desse poder político-econômico e se aliado aos populares e, né, mudado, mas isso não aconteceu. E o golpe de 64 justamente solapsou essa possibilidade, né? Tem uma parte que você diz, desculpa, analisando o romance, que você fala que a elite antes tinha uma questão de uma benfeitoria aos mais pobres, e que agora, aí você usa uma outra expressão, que agora nem isso sobra, né? Só porque eu lembrei desse trecho que você comenta na sua tese. Justamente isso. Seria, assim, seria um favor que poderia ser feito pelos bem ilustrados, né? Por assim dizer. Se a sociedade brasileira foi construída dessa maneira, e foi, né? Política, econômica e culturalmente, inclusive, né? Tendo a elite aí como porta-voz das belas artes e dos bons modos, seria um bom modo, né? Seria um modo educado que a elite, ao invés de continuar extorquindo, se voltar, pelo menos essa elite ilustrada se voltasse, né? A burguesia se voltasse. Isso é o que o Francisco coloca, acho que com... Deixa eu só... E acho que... Posso só interromper? Eu acho que essa parte tem a ver, que você cita do romance, que tem a ver com o que você está falando. Que esse é um trecho de uma frase do romance, né? Saibam vocês que papai tem um chicote guardado ali na biblioteca, atrás da enciclopédia Larousse, quando ele está falando do que o pai tem, né, na biblioteca, essa questão da ilustração, e ao mesmo tempo ali o chicote, uma questão de um símbolo um pouco da opressão, digamos assim, que isso vai se perpetuar, né, nessa família Assunção e, digamos, na história brasileira. De modo geral, os bem-educados também foram os que violentaram, né? E essa passagem é brilhante, porque esse chicote ele vai passando pela família dos Assunção, ele vai sendo herdado, e ele acaba sendo guardado justamente na biblioteca atrás de uma enciclopédia, né? Então ele está ali par a par com o que poderia ser libertário. E aí, justamente isso, acho que dentro desse contexto amplo, né? Eu acho que o Chico constrói muito bem esses narradores, esse do Estorvo e esse do Leite Derramado, nesse sentido de olhar para os trabalhadores, né? E aí no Estorvo tem esse momento que eu destaquei na tese, que é justamente quando o narrador está voltando para o sítio da família, né? Para a propriedade da família no interior. E aí ele vai naquela barafunda, naquela aflição, que é o romance inteiro, e ele entra no ônibus e ele senta do lado de um homem, e aí ele descreve o homem de uma maneira muito ameaçadora, e ele vai, uma maneira expressionista ameaçadora mesmo, quando na verdade a pessoa podia ser um trabalhador que estava ali. E aí, do mesmo modo, quando ele chega na fazenda, ele encontra o caseiro e ele não consegue entender exatamente como é que o caseiro tá vivendo lá, e ao mesmo tempo o caseiro está lá vivendo à míngua, esperando pelo proprietário voltar, e a fazenda já está sendo, já foi invadida por traficantes e por pessoas que andam de moto e que plantam coisas, que plantam drogas, na verdade, é uma plantação de maconha, né? E o narrador não consegue entender direito, então ele fica perdido mesmo entre esses dois mundos, que é um mundo tanto daquele trabalhador, que é uma réstia, né, do trabalhador servil, do trabalhador semi-escravo, ou do que sobrou do homem livre, e desses trabalhadores que também são trabalhadores, né? O tráfico emprega a gente, né? O PCC emprega a gente.
que é um outro registro, é uma outra violência, né? Então a gente fica ali preso, quer dizer, a gente fica de um lado paralisado nesses narradores, um que está ali na angústia particular, e o outro que está na cama, moribundo, e não consegue entender quem está lá em volta. Então o Chico ele coloca isso muito de uma maneira muito especial, assim, muito cristalina. E por sua vez o Benjamin ele traz um outro contorno da violência e desse trabalho, né, que é o trabalho do narrador, que é um modelo fotográfico, que acaba tendo uma câmera na cabeça, né, e ele vê o mundo como ele sempre estivesse sendo filmado. Ele vai atrás de uma mulher, né, ele fica tentando encontrar essa mulher, que na verdade foi uma mulher ligada à luta política, e que foi morta, e aí ele encontra uma outra mulher que é uma corretora de imóveis, mora na periferia, aí já tem um trabalho todo esgarçado, e eles vão vivendo em meio a essa presença da violência que vem também dos esquadrões de extermínio ali do final da ditadura, nos anos 80, que acaba, enfim, dando ali um tom a mais, né, nessa violência que a gente está dizendo. Ou seja, é horror por todos os lados, né? É horror e cegueira por todos os lados. E aí, Malu, eu não sei se você quer comentar antes dessa questão, porque você pode puxar, né, essa comparação do Chico romancista com o Chico compositor a partir um pouco desses narradores e dessa visão, né, dessa formação. E aí, se você quiser, já junto com isso, comentar sobre essa questão do leite derramado, que é a terceira parte da tese, né? Talvez dê para fazer essas articulações. Sim, sim. Eu acho que é evidente, assim, não dá, eu acho que, embora, né, o próprio Chico separe o modo como ele faz canções, o Chico compositor do Chico romancista, inclusive, né, isso é evidente, assim, na mídia sempre aparece, né, ele faz um disco, escreve um romance, depois de novo faz o disco, tudo, né, então os trabalhos são muito diversos, né, os momentos. Mas é lógico que as duas esferas elas se unem, né? Elas aparecem muito juntas e ao mesmo tempo, de novo, de maneiras muito diversas. O romance Leite Derramado, de acordo com o próprio Chico, ele nasce a partir da ideia que está na canção O Velho Francisco, que é uma canção do Chico Francisco de 87. Mas ele nasce ao contrário, né? Porque o Velho Francisco, não sei se todo mundo conhece, mas é um escravo alforriado que vai narrando a sua história e os seus sonhos, né? E aí a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Quer dizer, a gente sabe o que é verdade, o que é mentira, mas isso vai aparecendo ali na fala dele, tudo misturado, né? E aí dessa ideia da canção nasce a ideia do personagem Eulálio, de um outro lugar, né? Do lugar quase oposto, na verdade, né? E aí, ao longo do romance, eu acho que aparecem... Eu acho que quem leu provavelmente tem outras, né? Mas me vem à cabeça, em primeiro lugar, além do Velho Francisco, eu acho que o Bancarrota Blues, que é uma canção também do mesmo disco, né, de 87, que é justamente um homem de posses oferecendo as suas posses a qualquer preço, e as posses são esferas brasileiras, né, são características brasileiras da fauna e flora, né, e sociedade brasileiras. E também outras duas que são o Brejo da Cruz, aí também relacionadas a isso tudo que a gente estava falando, né, das pessoas que a gente não sabe quem são, né, quer dizer, quem fala, a gente sabe quem são, né, mas esse narrador aí que o Chico constrói não sabe exatamente quem são, e a Não Sonho Mais, que também, ao contrário do que acontece no Leite Derramado, resolve a questão, né, porque quem sonha acaba matando, né, o opressor, faz esfola e realiza todo o desejo, que a catarse é total ali naquele momento, né.
Então, acho que essas são as canções que me chamam mais atenção no sentido de estarem mais ligadas à matéria do livro, né? A matéria que o livro traz. O Chico, compositor, eu acho que ele aparece ali muito dentro do modo como o romance é construído na relação do protagonista do Eulálio com a Matilde. Porque aí eu acho que aí é justamente o modo como ele seduz a gente até, né? A gente consegue até sentir uma certa simpatia pelo Eulálio, porque aí toda aquela veia lírica que existe no Chico Buarque, na veia lírica, a relação amorosa que aparece nas canções, elas são colocadas no romance de uma maneira muito delicada também. Então, é quase uma ponte entre aquele Eulálio opressor que fala daquele jeito com as pessoas, não está nem aí em estabelecer a sua cordialidade, o seu mando, com o Eulálio apaixonado pela Matilde e, ao mesmo tempo, o Eulálio que revela os seus preconceitos raciais com essa personagem, né? E aí o cuidado dessa linguagem lírica e sedutora para não encobrir esse preconceito racial, esse preconceito, né? Você até diz, né, desse ódio, né, que ele sente ao mesmo tempo de amar alguém de uma classe inferior e de outra, né, que não é da mesma cor dele. Então, essa questão do preconceito racial, né? O Roberto Schwartz, na resenha, né, que ele faz sobre o leite derramado, que chama Cetim Laranja sobre Fundo Escuro, nessa questão do lirismo, né, do uso do lirismo, na verdade, pelo Eulálio, né, ele diz que o Chico coloca mais um personagem, ele fala de uma maneira muito acurada, assim, muito legal, que o Chico coloca mais um personagem nessa nossa grande linha de personagens masculinos que tem essa questão amorosa como uma das principais, né? Então, assim, você pensar não só personagens de romance, como a gente já falou aqui, né, do Bentinho, mas em personagens que não personagens da ficção, né? Vinícius de Moraes, por exemplo. Como é que são construídas essas canções amorosas? Como é que a gente lê essas canções amorosas que são belíssimas, mas que ao mesmo tempo também trazem um lugar masculino e às vezes preconceituoso, né? Esses traços Poético, sociais, né? Exato. Culturais, né? Essas heranças, né? Uhum. Malu, e aí eu acho que talvez a gente possa agora fazer, se você fazer a ponte disso que é um pouco que a Cláudia perguntou do Sérgio Buarque, e aí dessa questão da formação, desse nível de leitura, né? Que você trabalha com leite derramado, desse Brasil que é revelado no romance e A Cláudia está dizendo aqui, os crápulas também amam. Também amam, né? Resta a nós perceber que ele é crápula por trás. Né? Se nós amamos os crápulos, né? Eu acho que isso, justamente isso, a Matilde, ela desaparece, né? Ela some. A gente não sabe o que acontece com ela. Então, isso, nesse sentido, ela não ama um crápulo, eu acho, né? Uhum. Então, aí, se você puder comentar essa questão da relação, né, do leite derramado com esses textos ligados ao pensamento da formação do Brasil. Então, eu acho que essa é uma outra camada, né, da construção desse romance, né? Que ele, a partir dessa história, né, que a gente estava falando lá do começo, dessa genealogia dos Assunção, feita por esse narrador, ela mostra a nossa deformação, né, a deformação da vencedores. Ela é uma história de pilhagem, ela é uma história de extermínio, ela é uma história de opressão. Ela dialoga justamente com esses textos que são textos formativos, né? Que tentaram aí, que buscaram e conseguiram, né? Estudar justamente o que é o Brasil, né? Então, justamente esses clássicos aí desse período dos anos 30, 40, os livros do Sérgio Buarque, em especial o Raízes do Brasil, né, que
Casa Grande e Senzala, sem dúvida, do Gilberto Freire, os livros do Caio Prado Júnior, né, que a gente falou ali do que que não tomou forma, né, a formação do Brasil, a formação econômica do Brasil. Então, tudo isso aparece muito bem costurado dentro desse romance, né? Até acho que não seria difícil, né? Assim, não seria impossível entender que uma das brincadeiras do Chico foi justamente abrir o Raízes do Brasil e ir lá aplicando algumas definições que o Sérgio Buarque faz, né? Não só, evidentemente, do homem cordial, ali com todas aqueles lugares, né, que explicam bastante a nossa sociabilidade, mas também mais amplamente, assim, do modo como o poder vai tomando forma e mesmo vai tomando forma entre elite e mesmo na elite se permite que um pouquinho seja mais libertário. Então, vamos ser abolicionistas, embora nós ainda sejamos da elite, né? Isso o Sérgio coloca muito bem lá no Heranças Rurais, um dos capítulos do Raízes do Brasil, e a família do Eulálio de Assunção no romance retoma, né? Porque o avô do Eulálio era abolicionista. Então isso quase uma brincadeira mesmo, que o Chico uma brincadeira séria, né? Porque ele leva isso, consegue formalizar isso muito bem na ficção, né? Consegue ilustrar isso bem na ficção. Mostrando essas contradições, complexidades, né? Dentro de uma história Exatamente. circular. Aí eu queria um pouco, não sei se você falou, né, que você releu a tese, e também a gente tem um arco temporal agora, né, em relação a 2009, aí tem a sua tese foi de 2018. Aí eu não sei o que, eu fiquei curiosa, você falou o que você reviu e de repente, não sei, o disco Caravanas, né, um pouco, como foi o seu novo olhar para a sua produção? Eu fiquei curiosa para saber um pouco. Eu acho que o Caravanas, sem dúvida, assim, acho que lá em 18 ele já apontava ali, especialmente a canção, né? As Caravanas ele já aponta, embora de novo não seja exatamente o sujeito que chega ali nas areias de Copacabana não é um sujeito como o Eulálio, né? Mas acho que tem ali tem ainda essa brincadeira aí da distância de quem fala, quem é esse narrador que o Chico constrói, do que está acontecendo ali no Brasil, coisa que ele já muda depois nessa gente, né? Isso aí já começa a ter um outro lugar. Mas eu acho que lá em 2018 já estava a gente já estava olhando o fundo do poço, na verdade, né? A gente já estava ali vendo o tamanho do fundo do poço, para usar uma expressão do Roberto Schwartz também. E aí a gente vê que, de fato, embora essa elite do Eulálio, quer dizer, não é embora, não, porque o Eulálio ele representa o que é de pior, né? Porque ele não é uma elite ilustrada, né? Assim, ele não tem nada que salve. Ele não se interessa por nada a não ser por manter a boa situação dele, assim, um individualismo total. E a violência que vem junto disso, né? Eu acho que depois, em 2018, a gente já dá para entender que essa utopia de que um Eulálio pudesse ter morrido ali no hospital público, de alguma maneira experimentando o próprio veneno, né? Experimentando o descaso, experimentando o anonimato, experimentando essas dores de não ser nada, ressurge, né? E ressurge justamente nesse lugar que a gente deixou ali aberto, né? Eu não consigo definir assim, não é uma parede, é um fosso. Então, desse fosso surgiu ali não só uma voz de elite pronta para as novas pilhagens, para as novas opressões, mas também um outro lugar ali que vem justamente desse trabalho sem lastro, de se considerar o tráfico como uma maneira de trabalhar
o crime organizado como uma maneira de trabalhar. Então, quando essas violências se encontram, o que a gente vivencia, né? Acho que é a emergência, né? O estado de emergência, o estado de sítio, ele é muito maior do que uma enfermaria, né? Ele Está ele bem sai dessa além enfermaria. desse espaço do hospital público ou da maca, né, do corredor ali em que ele está, né? É, Aqui, deixa eu ver. Ah, agora apareceram os. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que agora eu consigo olhar. Ah, perguntaram para a gente, Malu, se a gente puder antes para concluir, quem são os romancistas que formaram Chico, brasileiros e é estrangeiros. verdade. A Cláudia perguntou, Perguntou, tinha esquecido, me desculpa. Olha, o Chico, assim, se a gente for depender das declarações dele para isso, a gente não vai para lugar nenhum, né? Porque ele é muito discreto nessas, é, nessas referências, né? E acho isso muito interessante porque isso a gente vai percebendo na própria obra, né? Eu acho que tem uma grande, especialmente acho que no Leite Derramado, tem uma brincadeira também, da mesma maneira que a gente falava ali da formação histórica, né, social e econômica do Brasil, uma, uma brincadeira com a formação da própria literatura brasileira, né? Então tem ali, como a gente falou do Machado, eu acho que tem o Oswald de Andrade muito forte, o Paulo Emílio Salles Gomes, com Três Mulheres de Três PPPs, também aparece. Há quem lembre, né, como a gente conversou, do Beckett também como uma referência importante ali, principalmente Malone morre, por conta dessa, e outras, aí vocês podem falar muito melhor do que eu, né, essa sensação de imobilidade ali daquele sujeito que vai sendo mais que atravessado, né, vai sendo quase atropelado, né, pela violência. E então acho que assim, a princípio, evidentemente, no Leite Derramado especificamente, acho que essas referências são as que mais aparecem, né? O Francisco Alvim, de alguma maneira também, embora seja poesia. Acho que se você pudesse comentar, é bem interessante essa parte da tese em que você coloca os três poemas do Chico Alvim, que até o Roberto Schwartz tem, né, um ensaio muito interessante sobre essa questão, parece que são vozes recortadas, né, da sociedade, um pouco desse tecido social brasileiro, e aí como você e mostra essa violência que você falou, essa opressão, né, e também a paralisia, e lá tem o da prisão também, né? Que aí é essa imagem que a gente tem da cama do hospital, dessa paralisia e da prisão, né? Exatamente, acho que ai meu Deus, espera aí que eu estou clicando, estou tentando tirar os comentários e fui para outro lugar. É, eu acho que os poemas do Chico Alvim, eles aparecem tanto no modo como o Eulálio fala, é meio a contrapelo, né? No modo como o Chico constrói esse discurso do Eulálio, que aí eu acho que tem a ver também do que a gente está falando do Oswald, que é essa, essa piada modernista, né? Esse jeito de conseguir ali fazer um personagem com essa fala mais jocosa e piadista mesmo, né? Engraçada, se permitir isso, né? Um salto ali do Machado para o Oswald, e acho que tem outro ali para o Chico, né? Passando pelo Paulo Emílio, sem dúvida. Né? Entender ali e pelo Chico Alvim, como é que a gente consegue pegar nas palavras toda essa opressão da elite, né? Pegar nas palavras toda essa violência ali que aparece muito mais do que você falar palavrões ou preconceitos raciais, mas ali no discurso mesmo, nas palavras escolhidas. Acho que o Chico faz isso muito, o Oswald já fazia isso, eu acho que ainda muito colado no caso do Oswald como representante dessa elite, ali acho que tinha ali ainda uma proximidade grande. O Paulo Emílio já tem
essa distância maior que permite essa construção formal do texto para trazer isso. O Chico Alvim muito mais trazendo essas falas da rua, né? E aí sim, revelando essas relações de trabalho ali nas pílulas dos poemas. E aí, por sua vez, o Chico, nessa fala do Eulálio, eu acho que o Chico Buarque, né? O Chico Alvim fala o que os personagens do Chico não falam, né? Acho que seria mais ou menos essa relação assim direta. Uhum. E eu pulei aqui uma pergunta, aqui está da Racine, que é: qual é o ponto que o neto de Eulálio demarca nessa genealogia da violência do país? É da Raquel. A da Raquel, você conhece? Se for o neto, né? O neto que luta contra essa opressão, acho que ele fala dessa violência justamente não do lugar do Eulálio, né? Ele fala de quem viveu essa violência, de quem tentou transformar a sociedade e de fato não conseguiu, né? E se for o tataraneto, eu acho que por tudo que a gente tem comentado aqui, acho que não sei se eu consegui entender exatamente. Se eu conseguir entender exatamente a pergunta, eu acho que é isso, assim, acho que é a gente entender qual a dimensão de uma pessoa achar que o tráfico de drogas é um trabalho, né? E se ver como sujeito, como um traficante de drogas, né? Como que a gente consegue dimensionar que pessoa é essa, né? Que pessoa em um tecido social é essa. Acho que a violência está justamente aí, nesse lugar, né? Nesse lugar que é ocupado pelo trabalho, né? Que é justamente o eixo central, né? O eixo da dignidade, né? Deveria ser, pelo menos, né? Um dos. E muito que você fala também na tese, essa questão de um país, do acúmulo das posses e das mercadorias, né? E aí dessa análise do tráfico de drogas, das drogas como essa circulação de uma mercadoria, né? Também. Sim, E sim, todas todos, as né? Acho que todos. Acho que escravos, traficantes, drogas, todos juntos aí dentro de um sistema único, né? De trabalho, né? Deixa eu só ver se tem mais algum comentário, Malu. Não, aqui acho que a gente passou. O pessoal estava comentando das semelhanças com Beckett, que Malone morre, quais as obras. E aí eu queria, não sei se você gostaria de comentar algo que a gente não falou para sua última fala, e agradecer muito a sua participação, de trazer essas reflexões hoje, né, desse romance que nos fala muito do Brasil, né, de ontem e de hoje, né. Thalita, acho que eu falei tudo, na verdade. Acho que não teria mais nada para acrescentar. Acho só agradecer, porque realmente é uma delícia a gente conversar sobre isso. Esse canal é essencial, assim, para que a gente possa, de fato, refletir de maneiras diferentes, né, sobre esse lugar que a gente está ocupando agora, né? Acho que a literatura tem muito esse poder, né? Não essa função, mas esse poder, né? De abrir portas, assim, para a gente se entender e entender o mundo, né? Então, agradeço demais, assim, foi uma delícia. Muito obrigada, Malu. E eu que agradeço essas reflexões que você trouxe. Acho que a ideia é essa, que o papo gere reflexão e que a gente leia e reflita, né, sobre a literatura, sobre a nossa sociedade, sobre o que está ao nosso redor. Agradecer também todo mundo que participou aqui, mandou os comentários. Desculpas pela demora de ver os comentários, mas apareceu só no final todo mundo aqui. Mas acho que a gente conseguiu cobrir as perguntas, né? Então, muito obrigada a Malu, a todo mundo que esteve presente.
E até a próxima, o próximo encontro daqui 15 dias. Acompanhe a gente. Obrigada, gente. Um abraço, Malu. Obrigada. Tchau, Thalita. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.